Pessoal, o último capítulo de Torchwood 647, tá muito legal. Então fica nesse vídeo pra você entender o que aconteceu nesse review rápido pra vocês. Desculpa estar falando baixo, eu não sei se o áudio tá legal pra vocês, é porque eu tô com a garganta meio ruim hoje. Tá tarde da noite, minha filha tá dormindo, então não quero falar muito alto. Mas o que aconteceu nessa maravilha? Logo após o Vi despertar no ban, simplesmente despertou, chamou a atenção de todo mundo ali. Kiryu, você usou o último dragão, não é? O Enkidu e o Beriel pensaram em pegar já as peças de xadrez, é claro, vamos aproveitar, tá todo mundo olhando pro garanhão que apareceu ali. Só que nisso, o Enkidu dá um grito pro Beriel, falando pra ele prestar atenção, porque não tem como provocar esse cara. Ele já entendeu qual que era o problema. Só que nisso, em questão de segundos, o Vi simplesmente vira, encosta no abdominal dele e manda Shinsu ao extremo no corpo dele. O Enkidu entende que dentro do corpo dele há um fluxo muito grande de Shinsu que o estoura de dentro para fora. Simplesmente foi pro saco. Quer dizer, ele é o Majin Buu da vida ali na versão do Torchwood, então acho que ele vai voltar, mas ele foi pro saco ali nesse momento. Logo depois disso, um grande brilho, antes mesmo de qualquer pessoa perceber o que tá acontecendo, porque foi muito rápido isso, brilho de luta, que é do Urek Mazino enfrentando o Troll e o Gustang. E nesse momento, Andross pergunta o que é agora? Tipo assim, mais alguma coisa? O Vi olha pra cima e fala, não, acabei de acordar e já vejo pessoas familiares. Então, ele vai pra cima. Trocando pra parte na versão da luta do Gustang e o Traumerei, eles estão naquela parte que nós vimos alguns episódios anteriores, né? E eles questionam por que o Eurek tá ali? E que ele tem que cair fora e não se intrometer nessa situação. E o Eurek fala, não, eu tive que vir. Ele simplesmente fala que ele tá ali porque eles incomodaram, ele não ia se intrometer nos assuntos deles se eles não se intrometessem nos deles. E o Gustang, tipo assim, joga um verde pra ele. Como assim se intrometer nos seus assuntos? O que a nossa luta tem a ver com você? E ele fala, ué, eu tava querendo dormir e a luta de vocês causou um estardalhaço tão grande que eu tive que vir, né? Tipo assim, dando uma desculpinha, né? E aí o Gustang vai e joga uma outra pra ele, tipo, tá bom, tá bom. Eu sei que ninguém teve uma influência de alguém pra você vir aqui parar a nossa luta, não. Matar o Princesa Jahard, ou até mesmo o Baek, né, vai. Tipo assim, e por sua causa, outro convidado não desejado acabou aparecendo. Que no caso, ele tá mencionando o Gustang, tá se referindo ao Luzlek, tá ali, logo lá em cima, lá longe no horizonte, já preparando magia. Tipo assim, porra, vai ferver o caldo aí, galera. O caldo vai entornar. Aí o Urek pensa, cara, como que esse cara acertou? Ah, deixa quieto. Nesse momento o Traumerei ataca o Urek, mandando ele cair fora dali, que isso não é assunto dele mesmo. Só que o Urek, com um golpe, arrebenta, causando uma distorção no ataque do Traumerei. Isso que eu entendi ali. Nesse exato momento, o Gustang se pensa, como que esse cara, Urek Mazino, se diz ter entrado na torre, ficado preso e não consegue sair? Porque vocês sabem, no último vídeo que eu falei do Urek, a intenção dele é sair da torre. Só que ele apresenta habilidades e capacidades que provavelmente podia simplesmente ir na parede da torre, estourar e cair fora. What, baby? Ele é muito poderoso nisso, entendeu? E ele fala, esse cara fere ao Urek, e tem umas menções do próprio Siu com relação ao autor do mangá, com relação a essa situação, em que ele chama o Urek Mazino de ignorante, mas é um ignorante assim, ele é bruto, ele é força absoluta, é insana a força desse cara. Ele comparou a força do Urek com as habilidades das chamas da Blossom, que era a ex-esposa do Gustang, que era uma chama extremamente poderosa, quase como se fosse as chamas negras mortais do Riei de Yu Hakusho, ou as chamas do clã Uchiha lá, aquelas chamas negras que o Itachi utilizava. Nesse momento o Gustang não decide ficar mais quieto com relação a isso e vai atacar o Urek. E o Urek está pronto para revidar também, não quer nem saber. Só que neste momento o Urek menciona para eles, se vocês querem resolver os problemas, resolvam com o xadrez que vocês propuseram. Não é xadrez que ia ser? Porque senão, daqui a pouco vocês vão acabar sendo pescados. Ou seja, esse pescado que o próprio autor também menciona, deixou uma nota importante nisso, é que essa situação, que ele pode ter se referido aos revolucionários também, pode acabar dando gancho para alguém que está ali e aproveitar da situação e passar um cerol nos dois lutando, entendeu? Pode ser qualquer um. Só que nesse momento alguém fala bem no fundinho, pescando? Você está se referindo a mim? Eu na hora acredito que não mostrou a pessoa, eu entendi que era o Luzlek. Mas não era o Luzlek. Era o Vi. Se aproximando sorrateiramente, o Urek percebeu a movimentação dele, e quando ele foi ver, já estava atacando o Traumerei. O Traumerei já estava indo, já desmaiando, assim, digamos assim.
tomou um dano ali. E um golpe bem similar, que no momento você olha pro Gustang tipo, oi? Hã? Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Que é isso? Entendeu? Porque um cabelo do nada, ele vai olhar, vai ver o Ban e vai falar, como assim, o Ban fez isso com o Crowley? Impossível, né? E nesse exato momento a gente vê um rosto sorridente, clássico, de que nós vimos das lembranças deles, né? Do Vi falando que depois de muito tempo, caras, depois de muito tempo, tipo uma expressão que o Vi fala, né? Muito tempo depois eu vejo esses caras aqui, e acaba o episódio. No, God! E muita gente deve ter ficado, pô, o episódio foi muito rápido. Se você pegar e ler, ficar pensando, analisando, eu não achei tão rápido assim. Gostaria que tivesse mais? Gostaria. Mas dá pano pra manga pra muita coisa a gente comentar em outros vídeos durante a semana que eu vou estar trazendo pra vocês. Mas isso é um review bem rápido assim. Eu gostei, foi satisfatório pra mim, queria muito mais, porque foi do caramba. Personagens de peso nessa situação, em que Enkidu foi deixado de escanteio. Simplesmente um gandula da partida hoje. Mas foi muito legal ver o Vi com força total ali. Quer dizer, total não, né? Eu tô exagerando, vai. Mas foi muito bacana, foi muito bacana. Se vocês querem ver um react mais eletrizante da situação, o Ryu Dezu deixou o react dele em um vídeo curto e do caramba, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa panelado no like, se inscreve no canal para mais análise durante a semana sobre esse capítulo, beleza? Que vocês vão ver muito mais coisas do que aparenta tá ali, tá bom? Bora!